Olá, pessoal, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, mais uma vez aqui com vocês para darmos a continuação da nossa reflexão da fé do livro de Atos dos Apóstolos. Olha, eu não estou vendo o seu comentário, hein? Eu queria que você comentasse e dissesse para nós como está sendo a leitura para você do que estamos narrando aqui e explicando através da palavra de Deus. Dá a sua opinião, pastor, eu entendi isso, isso aqui eu achei também muito legal, olha, isso aqui o senhor não falou, mas eu penso isso também. Participa conosco. É assim que a gente vai edificando um ao outro, dando também a sua sugestão, tá bom? Agora vamos ler hoje o livro de Atos, capítulo 5, onde fala da mentira de Ananias e Safira. Vamos lá então? Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo a sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que planejaste isso em teu coração? Não mentistes a homens, mas a Deus. A gente vê aqui, pessoal, uma situação um pouco complicada, no sentido de que quando Pedro ele fala aqui com Ananias, não foi por causa do dinheiro. Eu não acredito que foi pelo dinheiro. Eu acredito que o que aconteceu aqui foi a mentira, como Pedro mesmo fala aqui, mentiste ao Espírito Santo, porque ele havia prometido algo e depois ele fez totalmente diferente do que ele havia dito. Então, quando nós prometemos as coisas a Deus, nós devemos de procurar cumprir o que nós prometemos, seja em relação a uma oferta, ou um dízimo, ou um voto. Mas não é por isso, sabe, que Deus ele vai me matar. O que aconteceu aqui foi um caso de falta de temor grandíssimo, aonde Pedro ele fala claramente para Ananias, porque a gente percebe que a morte de Ananias mostra a hipocrisia, sabe, diante de Deus. Por 2 vezes Pedro enfatizou a gravidade do pecado dele. E mentir ao Espírito Santo é que faz as pessoas perderem, sabe, a presença de Deus sobre a vida dela. E como seria isso, mentir ao Espírito Santo? É a pessoa ficar brincando com Deus, ficar como jogando com Deus. Você não vê como tem pessoas até nos dias de hoje que elas brincam com as coisas de Deus, elas falam coisas, depois faz tudo ao contrário. Então, essa atitude que eles fizeram realmente foi uma falta de consideração. Não houve sinceridade. E eu penso que Deus permitiu, aqui nesse caso, que houvesse essa morte deles, para que os demais tomassem ciência de que com as coisas de Deus ou com Deus nós não devemos brincar. Há muitas pessoas que brincam com as coisas de Deus e depois têm consequências graves na sua vida. Deus
ele castiga a pessoa. Não é que Deus castiga ninguém. Mas no momento que a pessoa fica brincando com as coisas de Deus, ela acaba abrindo a porta para o mal agir na vida dela. E Deus fica como na defensiva. Deus não tem como defendê-la. Deus não tem como agir por ela, se ela própria está zombando, não está tendo o temor de Deus no seu coração. Porque tem pessoas que elas são incrédulas, não seguem a palavra, mas quando fala certas coisas de Deus para ela tem aquele temor. Elas sabem até dizer para outras, cuidado, hein? Não brinca com as coisas de Deus não, que as coisas de Deus é sério. Então, eu vejo aqui que essa falta de temor, de consideração, levou a esse fato da morte. Aí, seguindo, olha só, no versículo 5. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor caiu sobre todos os que isso ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o corpo e, levando para fora, o sepultaram. Passado um período de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Estão aí à porta aos pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão. Imediatamente ela caiu aos seus pés e morreu. Entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Já vamos entrar nesse outro assunto aqui, mas eu penso que deu para entender, né? A falta de temor que houve aqui neles gerou uma morte. E hoje, a falta de temor que temos visto de parte de muitos, mesmo estando dentro de uma igreja, também tem gerado uma morte, só que uma morte espiritual. Pessoas que a presença de Deus não ha podido habitar em suas vidas, e pessoas às vezes que já foram até usadas por Deus, mas hoje manifestam falta de temor para com o Todo-Poderoso, para com aquele que deveria de respeitar, elas têm desrespeitado, fazendo coisas grotescas, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida de falsidade, de mentiras. Então, isso serve para todos nós, cuidarmos de não brincar com as coisas de Deus e não mentir ao Espírito Santo. Bom, então vamos agora para a próxima parte, versículo 12. Muitos sinais e maravilhas eram feitas entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos reunidos no pórtico de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os admirasse muito. Agora aqui uma coisa, por que as pessoas tinham medo agora de se juntar aos apóstolos? Porque nós vimos nos capítulos anteriores que eles já estavam sendo perseguidos por causa da pregação da palavra de Deus. A multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais, de modo que levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em leitos e em macas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Também, das cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, levando enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Você veja aqui a manifestação do poder de Deus para com as pessoas, porque também se havia uma fé sincera, uma fé pura, aonde as pessoas passaram a crer no Senhor Jesus
e buscar nele a solução para os seus problemas. É isso que nós devemos de fazer. Uma vez que você esteja vivendo uma situação difícil, não significa que você não vai a um médico, não é nada disso. Mas há pessoas que elas deixam para buscar Deus depois que elas não têm mais recurso algum. Como no passado as pessoas já não tinham recurso mesmo, então uma vez que elas escutavam que havia uma pessoa curando através do nome do Senhor Jesus, elas automaticamente buscavam essa ajuda. Eu chego agora a me lembrar de alguns lugares que nós já trabalhamos, até no Equador. Eu trabalhei numa área que era indígena, em Macas, se chama Macas. Quem é de lá que esteja me escutando vai lembrar. E essa cidade, Macas, ela é rodeada de aldeias indígenas. E quando chegamos ali para pregar o evangelho com a minha esposa, foi uma coisa muito gratificante, muito legal, porque você via aquela fé pura das pessoas. As pessoas que estavam acostumadas só com coisas de bruxaria, viviam, sabe, em coisas de magias, porque era a cultura ancestrais deles. Quando eles começavam a ver os milagres que acontecia através do nome do Senhor Jesus, eles traziam das aldeias pessoas enfermas, pessoas que tinham problemas que há muitos anos já não conseguiam solucionar através da medicina, e eles diziam, pastor, falando em espanhol, né? Eles diziam, pastorcito, por favor, ore aqui para que ella também quede buena. Quer dizer, ore para que ela fique boa como eu fiquei boa. E você via aquela fé pura das pessoas, e as pessoas recebiam a cura. A fé daquelas pessoas fazia Deus, sabe, se manifestar de uma forma grandiosa. E é a nossa fé, pessoal. É a nossa fé. Foi uma experiência belíssima, onde uma vez uma senhora andou 2 dias caminhando pela selva para chegar até a igreja. E ela me contava, e eu nem sabia falar a língua dela. Tinha uma tradutora, uma pessoa na igreja que me ajudava a traduzir, e falando ali, contando. Olha que legal, a pessoa, quando a gente falou para ela, você vai ser curada também, em nome do Senhor Jesus. E colocamos a mão sobre ela e oramos, então aconteceu um milagre. E ela saiu dali, sabe, andando, se sentindo bem, um poder sobrenatural de Deus para a pessoa. E depois você via, semana que vem, a pessoa voltar, semana seguinte, com toda a família, com outras pessoas da aldeia, tudo buscando esse Jesus que eles não conheciam, porque eram privados, até porque viviam longe, viviam fora da cidade, viviam ainda daquela forma antiga, indígena, e não tinha o conhecimento. E ali eles começaram a ter o conhecimento. Então, você veja que a fé pura, genuína, ela faz as montanhas moverem, ela faz os milagres acontecerem. Amém, gente? Então, vamos lá? Estávamos no versículo 15, né? 16. E todos eram curados. No versículo 17, fala sobre uma outra situação que aconteceu com os apóstolos, que diz assim, ó, um anjo livra os apóstolos da prisão. Levantando-se o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Inveja porque acontecia curas e milagres. Mandaram prender os apóstolos e os lançaram na prisão pública. De noite, porém, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levou-os para fora e disse, ide e apresentai-vos no templo e contai ao povo a mensagem completa desta nova vida.
Ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todos os líderes religiosos dos filhos de Israel e enviaram guardas à prisão para que de lá os trouxessem. Tendo, porém, ido à prisão, os guardas não os acharam. Voltando, anunciaram: achamos realmente a prisão trancada, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém encontramos dentro. Então o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que teria acontecido. Então chegou alguém e disse: vede, os homens que colocaste na prisão estão no templo, ensinam ao povo. Ouvindo isto, foi o capitão com os guardas e os trouxe. Não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E tendo-os trazido, apresentaram-nos ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou: não vos demos ordens expressas que não ensinasses nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis nos culpar pelo sangue desse homem. Responderam Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Muito legal, né, pessoal? O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-lo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunha dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Olha aqui, que legal, gente. Vou repetir, versículo 32. Nós somos testemunhas dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, você veja que Pedro ele foi enfático, categórico, foi claro, direto. Não vamos lhe obedecer, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E você vê que era uma época difícil. Por que difícil? Porque eles estavam sendo perseguidos. Eles poderiam até mesmo se intimidar. Olha, vamos parar um pouco aí, porque a situação está ficando difícil para nós. Veja que estão nos perseguindo. Calma aí, deixa eu beber um pouco d'água, pessoal. Veja que estão querendo nos matar, mas de igual maneira, eles não negaram a fé. E hoje nós vemos tantas pessoas negarem a fé por coisas tão bobas, tão banais, por pecadinhos ou pecadão, por coisas que você vê que não vale a pena, não vale a pena. E por que não vale a pena? Porque tudo nesse mundo passa, tudo nesse mundo termina. E se você faz a vontade da carne, você vai perder o mais precioso. A palavra mesmo nos ensina que não tem como servir a dois senhores, porque você vai agradar um e vai desagradar o outro. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos a outros deuses. Ou servimos ao Senhor Jesus
Ou vamos servir a nossa vontade, a nós mesmos? E é por isso que muitas pessoas, por mais que fazem propósitos, jejuam, elas não conseguem ser batizadas com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é dado para aqueles que lhe obedecem. A presença de Deus só pode ficar ou estar na vida de quem obedece a Deus. Se a pessoa não obedece a Deus, não adianta ela querer a presença de Deus. Por que Deus vai colocar a presença dele na vida de uma pessoa que não faz o que ele quer? Muito importante a gente ressaltar aqui essa parte. Vamos dar continuação? Diz assim, ó: ouvindo eles isto, enfureceram-se e queriam matá-los. Levantando-se, porém, no sinédrio, certo fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que por um momento levassem para fora os apóstolos. Então lhes disse: Israelitas, tenham cuidado a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Algum tempo atrás, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos atrás de si. Mas também este morreu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Por isso vos digo, deixai em paz esses homens, libertai-os, pois se este propósito ou esta obra é de homens, fracassará, mas se é de Deus, não podereis contra ela. Para que não aconteça, serdes também achados lutando contra Deus. Eu penso que não precisamos fazer comentários sobre essa parte. O que é de Deus sempre vai permanecer. E não apenas a obra, porque a obra representa cada um de nós. Eu sou a obra de Deus. A senhora é a obra de Deus. E uma vez que o Espírito de Deus está na sua vida, em conjunto formamos a igreja. E nada pode ir contra daqueles que carregam Deus dentro de si. Por isso você não tem que temer as adversidades e nem as lutas e perseguições. Como já dissemos, Deus está com você. Ainda nos momentos difíceis, como vemos aqui que estavam com os apóstolos, mesmo em prisões, mesmo em escárnio, em perseguições e lutas, mas o Espírito que eles carregavam os conduzia sempre à vitória. E é o que vai acontecer conosco, com cada um daqueles que obedecem a sua palavra. E aí, terminando o versículo 40, capítulo 5, versículo 40, diz assim, ó: e concordaram com ele, tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem no nome de Jesus. Então os deixaram ir. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, alegrando-se, porque tinham sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não paravam de ensinar e anunciar a Jesus o Cristo. Muito legal, né, pessoal? Finalizamos então aqui o Atos 5 e amanhã vamos dar continuação lendo o capítulo 6. Não pare. Todos os dias vamos fazer esse devocional
E eu tenho a certeza que só vai enriquecer a sua vida você colocando atenção nesse livro de Atos. Agora eu te peço, faça o seu comentário, diga o que você entendeu, o que você gostou, o que faltou a gente falar. E peço que você também venha curtir e compartilhar para que outras pessoas também possam ter o conhecimento dessa leitura, tá bom? Deus abençoe a todos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um abraço e até a próxima. Até amanhã.